Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma belíssima madrugada para quem estamos acompanhando aí depois do seu trabalho, né? Observando esse período aí de preparação para o seu concurso, lá para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, concursos relacionados à área jurídica, como a OAB, como a magistratura, Ministério Público, Defensoria e dentre outros cargos aí no qual nós sabemos da cobrança da nossa disciplina chamada Direito do Consumidor. Meu nome é professor Silvio Soares, como você já sabe, estamos aqui na continuidade dos nossos módulos trabalhando com alguns outros conteúdos também com foco e bastante interessantes para que vocês tenham a oportunidade de atingirem isso na sua prova, seja ela, né, do seu concurso na área bancária, do seu concurso na área jurídica. É claro que o objetivo sempre é o mesmo, é ser aprovado, entender e compreender um pouquinho sobre o nosso conteúdo de Direito do Consumidor. E para a nossa aulinha de hoje, pessoal, nós trouxemos dentro dos nossos temas de Direito do Consumidor, falarmos um pouquinho sobre as práticas comerciais, né? Um tema bastante forte, com bastante foco, principalmente na carreira bancária e também na área jurídica, né? Então é um tema que devemos saber, devemos guardá-lo, né, com bastante tranquilidade e ao mesmo tempo com bastante importância e compreender esses pontos principais. Então estudaremos um pouquinho aqui dentro da prática comerciais as divulgações dos produtos e serviços, né? Quais são os limites hoje aplicados a eles e como que muitas vezes a responsabilidade atribuída a esses fornecedores está sendo verificada, né? Quando ele vem a ultrapassar algumas práticas abusivas que muitas vezes lidamos no nosso dia a dia e verificamos dentro do mercado de consumo, né? Então é claro que as práticas comerciais, pessoal, nós começamos a debatê-las a partir do artigo 30, né? Adentramos ao artigo 30, falando um pouquinho da divulgação dos informes em relação aos produtos e serviços. Nós temos que deixar bem claro que o fornecedor na divulgação do seu produto ou serviço, quando esse produto ou serviço ele é trazido, pessoal, ele é colocado no mercado de consumo, ele tem que trazer todas as suas características, ele tem que trazer suas informações em relação à quantidade, qualidade, data de validade. Então o princípio da informação, que também já estudamos, né, nos módulos passados, é um dos principais e mais importantes princípios que nós temos na relação de consumo. Ou seja, todo produto colocado no mercado de consumo, todo serviço disponibilizado, deixado à disposição do consumidor no mercado de consumo, ele deve ter todas as suas características devidamente informadas. Primeiro, para trazer também o cumprimento do princípio da saúde e segurança. E ao mesmo tempo também, pessoal, para quebrar, né, o critério de dúvidas existentes ao consumidor. Nós também falamos o que, né, pessoal? Que o consumidor ele tem a confiança naquele produto. E essa confiança ela só é atingida através do momento que nós tenhamos todas essas informações. Que essas informações elas possam estar ali de forma clara, precisa e legível. Para retirar qualquer tipo de dúvida existente à mente daquele consumidor para que venha adquirir aquele determinado produto ou aquele determinado serviço. E aqui de plano, pessoal, né, para a gente trabalhar de uma forma bastante bate rápido aí, é o artigo 32, que é um artigo importantíssimo também que nós temos dentro do Código de Defesa do Consumidor, dentro das práticas comerciais. Ele traz uma redação da seguinte forma, ele fala assim, ó, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta dos seus componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Galera, então olha que interessante, né? Aí vem o parágrafo único complementando. Cessada a produção e importação, a oferta deverá ser mantida no período razoável de tempo na forma da lei. Então é claro, pessoal, e isso a gente tem que, né, deixar anotadinho no nosso caderno, que é uma situação bastante interessante, é falarmos da disponibilização de peças, de componentes inerentes àquele produto, né? Então muitas vezes eu trago à disposição um carro, por exemplo, né, dentro de uma determinada marca. Nós necessitamos ao mesmo tempo ter peças de reposição, ter peças que possam, pessoal, serem adquiridas para que haja substituição, né, de uma falha existente naquela peça que ali se encontre no veículo. E isso nós passamos por grandes problemas, por grandes problemas a nível nacional. Até porque nós lidamos com muitas marcas que colocam o produto no mercado de consumo, mas infelizmente, pessoal, na maioria das vezes, eles não conseguem manter as peças de reposição ou componentes necessários. E aí o consumidor começa a ter prejuízo através do momento que ele não pode adquirir peça porque não tem
né? E não tendo, ele deixa o seu carro parado. Imagine se ele for um taxista, imagine se ele utilizar dos aplicativos aí, né, pessoal de transporte que nós temos aí, que são vários, ele deixa de trabalhar. Deixando de trabalhar, não ofere renda, não oferindo renda, ele deixa também de pagar as suas dívidas. Então isso vira um efeito cascata. E o artigo 32 nos trouxe esta obrigatoriedade. E é interessante nós notarmos, pessoal, que se nós visualizarmos de forma bastante direta e objetiva o artigo 32 no seu parágrafo único, ele fala que deve-se manter a disponibilização dessas peças, mesmo após o término desta fabricação ou disponibilização no mercado deste produto, por um período razoável. E aí muitas vezes nós temos esse debate, né, de entendermos qual seria esse período razoável. Hoje, o posicionamento dos tribunais em questão deste assunto, eles trazem duas predominâncias. A regrinha que nós deveríamos equiparar esse período razoável a um período de 5 anos, né, após o término de fabricação, a retirada daquele produto do mercado, e uma outra corrente que entende que esse prazo ele poderia se estender em até 10 anos, tá? Então, são dois pontos basilares que nós temos para justificarmos a existência deste período razoável. Então, professor, não seria muito mais tranquilo e objetivo se a própria lei nos trouxesse isto no seu texto? Com certeza, né? É uma briga muito grande que ainda nós temos uma diversidade de grandes doutrinadores que batem muito nessa tecla. O porquê que nós já não tivemos a alteração deste parágrafo único, já estabelecendo, pessoal, né, que ali nós tenhamos esse período razoável substituído por um período específico, seja ele de 5 anos, seja ele de 10 anos, para trazer um elemento ainda mais garantidor para quem? Para aquele consumidor que vem adquirir o seu produto. A gente está passando por isso, pessoal, né? Um exemplo prático aí, é público, então podemos falar, da empresa Ford, né? A Ford, uma grande marca a nível mundial, ela, né, retirou, né, do Brasil a fabricação dos seus produtos, dos seus veículos, né? Tá, professor, mas eles estão vendendo o que eles tinham em estoque, mas nós não teremos mais a fabricação. Até o último e presente momento da nossa aula, nós tivemos nenhuma alternância nesse sentido, né? Dependendo do período ou quando você assiste essa aula, quem saiba nós já tenhamos, né, alguma decisão diferenciada ou algum tipo de retorno da Ford para o Brasil, para que aqui venham a novamente, né, pessoal, fazer a construção e montagem de seus veículos. Então, como a Ford, pessoal, deixou de fabricar, ela cai aqui no nosso parágrafo único do artigo 32. Né? Então, caindo no parágrafo único do artigo 32, ela ficará responsável ainda em efetivar a entrega, a disponibilização de peças de reparo, de reposições e componentes que haja necessário para que eu possa colocar ainda aquele meu veículo dentro da sociedade no intuito de andar, né, de movimentar, e para isso eu preciso trocar essas peças. Então, o exemplo da Ford é um exemplo bastante interessante que temos para identificar este prazo razoável como um prazo hoje discutido e debatido através de decisões jurisprudenciais. Aí nós encontramos também, pessoal, nessa ala das práticas comerciais, um outro artigo importantíssimo que nós temos, além do artigo 34, né, que é uma leitura bastante singela, objetivamente o artigo 35. O artigo 35, pessoal, ele também é conhecido na nossa prática de artigo do cumprimento forçado. Por que artigo do cumprimento forçado? E muitas vezes na prática, pessoal, nós passamos por isso, né? A divulgação de um produto ou serviço em uma determinada característica que quando chegamos ao local, observamos que não se trata daquilo que foi divulgado. Ou que foi divulgado, pessoal, houve omissão de informações para que nós tivéssemos uma verdadeira realidade. E aí começa a grande guerra. Por quê? A partir do momento, pessoal, que nós temos a possibilidade de observar como aquele produto foi colocado no mercado de consumo e, muitas vezes, quando ele foi divulgado e a sua divulgação não está cumprindo no momento que você chega a esse estabelecimento que ali foi colocado, cabe-se a aplicação do artigo 35. Exigir o cumprimento forçado, exigir que aquela determinada divulgação ela seja cumprida conforme ela veio a ser determinada os meios. E olha o que o artigo 35 nos fala. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta,
apresentação ou publicidade. O consumidor poderá, alternativamente, e a sua livre escolha. Então olha que interessante, né, pessoal? Nós já estamos observando um caput de artigo já batendo nessa tecla do cumprimento forçado. Então divulgou, utilizou da publicidade desse bem para que essas informações chegassem, né, à visão, à mente do consumidor. Lembre-se que isso vincula, e vinculando, pessoal, deve ser obrigatório o seu cumprimento, tá? Então assim, eu sempre bato muito nesse alerta com os meus alunos, principalmente para vocês que estão se preparando para o seu concurso, galera, e nós tenhamos questões relacionadas a esse tema. O que eu peço? O que eu requisito a cada um de vocês nesse sentido? Primeiro, observe a seguinte frase: anunciou, vinculou, tem que cumprir. Então, anunciou, vinculou, tem que cumprir. Então, divulguei aquela determinada informação na mídia, gera a obrigatoriedade de cumpri-lo, tá? Então, o anúncio vincula o consumidor. Então, se o consumidor tem aquela informação, o consumidor poderá chegar a este estabelecimento e exigir, meus amigos, o quê? Que seja devidamente cumprida aquela informação conduzida na internet, na televisão, nas rádios. Então, notem que o teor de responsabilidade que temos, pessoal, estabelecidos ao fornecedor é gigantesco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente anuncia, a forma que nós anunciamos, né? Para evitar sérias dores de cabeça. Inclusive, de uma hora ou outra, caso você não cumpra com uma determinada publicidade que a própria empresa colocou no mercado de consumo, você pode sofrer aí medidas como uma obrigação de fazer, onde pode o juiz constituir a obrigatoriedade de cumprimento daquela determinada situação, tá? Então temos que ficar bastante atentos, ficarmos bastante espertos para que nós não tenhamos a possibilidade de cairmos aí no nosso artigo 35. Ele fala, pessoal, que poderá alternativamente a livre escolha do consumidor. Primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Galera, notem que é prático, direto e objetivo. Posso chegar então ao estabelecimento e requisitar que ele cumpra, que ele entregue aquele bem, ou que ele venda aquele bem conforme o que estava sendo anunciado? Perfeito. Então por isso que eu chamo de cumprimento forçado, porque o artigo 35 traz essa obrigatoriedade atribuída à parte que descumpriu com a divulgação que ela veio a colocar aí nos nossos meios, seja ele televisivo, internet, seja ele então mesmo aí, né, pessoal, em outras modalidades hoje admitidas pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? O item 2, ele fala assim, ó, poderá também a sua alternativa aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente àquele primeiro que ali você comprou, que você adquiriu. 3. Rescindir o contrato com direito à restituição da quantia antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Então olha que interessante, né? Além de eu poder exigir o cumprimento forçado daquela obrigação, eu posso deixá-lo de lado e requisitar a substituição do produto, né, pessoal? Ou tão mesmo a alteração na prestação daquele serviço, é claro, sem que haja nenhum tipo de problema. Isto é uma saída hoje que tem o consumidor de requisitar. Substituição ou troca por produtos ou prestações de serviços equivalentes àquela primeira. Então isso pode acontecer, né? De você ter divulgado que a sua empresa está prestando o serviço, por exemplo, de instalação de ar-condicionado, né? Notem, pessoal, que a sua empresa, uma das áreas internas é a instalação de ar-condicionado. Mas notem, pessoal, que naquele período de divulgação vocês tiveram um problema com os seus funcionários internos que trabalhavam nessa parte de manutenção dos nossos ares. Beleza. Eles saíram da sua empresa, eles pediram desligamento, você está sem funcionários. Então o que acontece? Professor, poderia então chegar a um consenso, chegar lá àquela empresa, falar, moço, o que está acontecendo? Ah, aconteceu isso e assado. E ele entender a história?
ele poderia o quê, pessoal? Propor outras formas, né, para que nós pudéssemos chegar ali a uma negociação. Então mesmo requisitar um produto semelhante àquele, mas sem as falhas muitas vezes evidenciadas, né, pessoal? Então isso também é uma saída. Ou terceiro caso, nós temos o que, né, pessoal? Rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, né, monetariamente atualizada e a perdas e danos, tá? Então notem, né, que muitas vezes você pode adquirir a prestação de um serviço, como por exemplo, banda larga, né? Serviço de banda larga no Brasil. Dificilmente você encontrar um bom. Eu sou muito sincero, né? Hoje sua internet está boa, amanhã não está, oscilando muito o sinal, você está com bastante raiva, porque parece que a hora que você mais precisa, a internet não funciona. Não é verdade? Então a gente passa muito por esses problemas. E aí o que fazer, professor? Qual seria, né, a saída? Primeiro, pessoal, observemos que se nós estivermos falando do inciso 3, na prestação desse serviço ali, contratado pela empresa aí, eu posso buscá-lo, né? Primeiro, eu tenho a possibilidade de notificá-lo, então eu posso notificá-lo, né? Se ela se manifestou, falou, não, eu quero marcar aí uma conciliação com vocês. Quando vocês sentam, vocês e versus a empresa, ela justifica, pessoal, que naquele determinado período estava passando por problemas na rede, por isso ela não conseguiu cumprir com o percentual de banda larga que você contratou, né? Que isso não iria mais ocorrer e coisa e tal. Ali você tem duas chances. Eu posso, né, pessoal, aqui requisitar a rescisão do meu contrato, tudo que eu investi ele deve retornar corrigido, né? Isso é bastante importante para o bolso de vocês. Além de que em alguns casos houver a constatação de perdas e danos, nós ainda temos a possibilidade, acumulada nessa ação, de reivindicar estas perdas e danos também, tá? Então tá lá no artigo 35.3 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Aqui é importante nós frisarmos também, pessoal, o seguinte, voltando ao inciso 1. Inciso 1, tá aqui, ó, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Então notem, pessoal, o que acontece, né? Eu, Silvio Soares, eu divulgo meu produto lá na internet, né? Eu divulgo, alguém liga, alguém interessado fala, Silvio, você está vendendo esse aparelho? Eu falo, não, estou, vou comprá-lo. E o Silvio ali passa detalhes e detalhes desse produto, tudo certinho, né? E nada do produto chegar. Liga para a pessoa e fala, não, tá chegando semana que vem. Cara, mas eu já paguei, você falou que era 3 dias. Não, daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui um mês. E aí, professor, o que eu posso fazer? Primeiro passo, já projetar a ligação do seu notebook, ou então mesmo aí, pessoal, do seu computador, ter alguns acessos para que você já busque o que, pessoal? Essas regularizações, essas circunstâncias estabelecidas para que possa exigir. 2. Professor, este cumprimento forçado da obrigação, ele pode se dar da seguinte forma, olha que interessante. Se você compra um produto, né? E este produto é bom, você gosta, você acaba voltando no lugar para comprar um novo, né, produto daquele. Quando você volta a segunda vez, você compra o produto, né, e vai embora para sua casa. Beleza. Terceira vez, você chega lá, você vê o produto na vitrine e você fala assim, vou comprar, vou levá-lo para mim, sem problema algum. Só que o que acontece, né, pessoal? Muitas vezes, quando eu chego lá para comprar o produto, eu vi que o valor divulgado na TV para aquele tênis específico não era verdade. Então, por exemplo, vamos supor que lá estava R$800 e na realidade, né, esse tênis ele custa a média de R$1.000 a R$1.200. Então, poderia ter algum problema ali, né? Beleza. Professor, se nós tivéssemos a divulgação a nível de TV, falando, olha, vem só hoje o tênis da marca tal, do tubarão tal, assim, assim, assado, vai custar somente esta noite. Então, quem tiver curiosidade de querer comprar, entre essa noite e compre.
muitas pessoas entraram, inclusive pessoas próximas. Quando chegou lá, pessoal, no aplicativo e consequentemente no computador, né, observamos as seguintes circunstâncias. Primeiro, exigir forçadamente. Se eu divulgo esse produto com valor bem inferior ao mercado de trabalho, vamos colocar aqui, por exemplo, a situação de uma TV. Poxa, Silvio, eu fui lá, comprei uma TV de 32 polegadas, paguei o valor X e ela é fantástica, né? Você coloca aqui, tranquilo, assiste nela, sem problema algum. Aí, pessoal, aparece novamente na TV a divulgação de uma outra televisão no mesmo valor que a sua, mas com o CPU bem melhor, tá? Então ele estava na dúvida lá, pô, tô olhando aqui ver se dá para comprar ou não. E aí, compro ou não compro? Vou ou não vou nessa ideia de adquirir o bem? Primeiro passo, pessoal, que eu peço para que vocês tomem muito cuidado, né? Quando eu falo nessa circunstância de cumprimento forçado da obrigação, eu posso então exigir judicialmente que o juiz determine uma antecipação de tutela, certo? Para que ali nós tenhamos, pessoal, né, a situação do cumprimento daquela, do cumprimento daquela obrigatoriedade. Agora, o que está tendo, e era um ponto bastante conflituoso que estávamos acompanhando, pessoal, no Superior Tribunal de Justiça, eram algumas alternâncias que nós tínhamos em relação a essa situação. Que forma? Vamos supor que você observe a divulgação deste determinado produto a R$6. E quando você chega à farmácia para adquiri-lo, pessoal, ele está no valor de R$50. Qual que é o valor válido, professor? Muitas vezes o de R$50, porque no nosso mundo nós encontramos uma grande, gigantesca pessoas que estão praticando mal, né? Pessoas que utilizam de forma indevida dos seus brinquedos, das suas bonecas, ou acabam utilizando de forma indevida os próprios materiais que, né, aquelas pessoas possuem lá naquela residência, naquele local. Então, o que eu quero dizer resumidamente com isso, pessoal? O cumprimento forçado da obrigação deve se levar alerta que só vai dar certo se o valor devidamente trazido àquele aparelho for antes da atualização que você fez no seu cabo, né? O que vai acontecer, pessoal? A gente tem que observar se não há uma grande desproporção de valores. Se hoje eu tenho aqui um bem, né, que a média dele é R$700, e aí eu acho o mesmo bem ali na esquina, né, mas de outro supermercado, bem mais barato. Então, compensa eu comprar o mais barato, senhor? O que vai acontecer nesse sentido? Em regra, praticamente nada. O que nós vamos ter é o seguinte, pessoal, se houver uma grande desproporção entre o valor da mercadoria, né, entre a sua divulgação, o que vai acontecer? Nós não poderemos exigir que seja entregue aquele determinado produto sob, né, pessoal, pena do artigo 35.1. Não podemos. Por quê? Isso foi um parâmetro, pessoal, regulamentado, né, estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, o Superior Tribunal de Justiça, pessoal, eles desenvolveram uma tese na seguinte corrente, que o artigo 35 ele continua a ser aplicado normalmente, né, à sua base. Mas, se tivermos uma grande desproporção de valores constatadas entre a minha namorada que estava lá com as coisas e o fornecedor, né? Então, exemplo clássico, né, professor? Vamos supor lá que você adquiriu um notebook usado, bastante usado, porque você precisava ali fazer uns trabalhos, e aí você foi lá e emprestou para o seu amigo. Perfeito, sem problema algum. Só que o que acontece, pessoal? Nestas desproporções, se ela for devidamente comprovada ao Poder Judiciário, esqueça. Nós não encontraremos aí, pessoal, né, esta modelação exigida, né, sobre a ótica de um determinado produto, ou seja, sobre a ótica de um determinado respectivo celular, tá? Então, a única questão contrária, a única situação que eu peço que vocês sempre fiquem alertas é esse, tá? Falou de divergência de valores, é a situação mais importante, porque eu preciso, pessoal, saber o que está acontecendo
dentro desses bichinhos, né? Para que a gente possa o quê, né? Ter resultados bons. Para que a gente possa o quê, pessoal? Conseguir receber, ser ressarcido ou ter novamente aquele dinheiro em mãos ou então mesmo ter o seu produto entregue, né? Como devidamente foi anunciado, tá? O que mais nós temos aqui, pessoal? Além do artigo 35, que fala muito bem sobre essa cobrança, sobre o cumprimento forçado da obrigação, nós já falamos também do aceite por parte da empresa na substituição de determinada circunstância. Escalar outro produto ou prestação de serviços essenciais, falamos muito bem sobre isso. Transmitir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, normalmente atualizada e perdas e danos, né? Então são 3 incisos bastante importantes, são incisos que podem ser utilizados para vocês a toda e qualquer hora, basta que você provoque o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário tenha em mãos, né, pessoal, a possibilidade de fazer essa convergência e que, se Deus quiser, eliminar dores de cabeça a cada um de vocês, tá? Então tome muito cuidado. Então, dica, se houver grande divergência em valor em relação ao valor dos bolos ali preparados, ou a indicação é o que, pessoal? Que a gente tome bastante cuidado para não ter prejuízos nesse sentido. Bacana? Então, beleza. Divergência, lembre-se, galera, o Estado ele vai ter obrigação, né, para com nós, pelo portal, quanto também as outras, né, áreas também terão. Vamos lá então, pessoal, artigo 37, proibição de publicidade. Outro ponto importantíssimo que nós temos, pessoal, devemos deixar bastante claro, né? Tomem muito cuidado, vocês aí que sempre nos acompanham, quando nós falarmos de publicidade. Se vocês notarem, pessoal, o artigo 37, ele traz 2 redações. Uma redação na primeira geração do iPad e a outra na segunda geração, tá? Como assim? É até uma fase de brincadeira, né? Primeira e segunda geração, não. Quando eu falo, pessoal, de cobrança, né? Como eu posso fazer? Eu posso atribuir essa cobrança sem caracterizar a mesma como uma publicidade enganosa, tá? E o parágrafo 2º trabalha com as publicidades abusivas. Ah, professor, precisamos saber disso? Sim, porque daqui a uns dias, né, pessoal, o que vai acontecer? Nós poderemos estar perdidos, andando no sol, e ali nós não teremos mais problema na pele, não é verdade? Então, é uma das saídas que nós temos. Mas, professor, por que o nosso CDC trabalha com a palavra publicidade e não trabalha com a palavra propaganda? Existe alguma diferença, professor, entre publicidade e propaganda? Sim, tá? Tanto é verdade, pessoal, que se vocês observarem, né, até me perdi no que eu estava falando. Se vocês observarem, pessoal, o que acontece? Por que nós tratamos somente de publicidade? Primeiro, que quando observamos, né, as caracterizações atribuídas a cada uma desses determinados informes, ele traz um segmento. Exemplo, quando nós falamos o que, pessoal? De situações das quais envolve a publicidade enganosa ou a publicidade indevida. A publicidade enganosa, pessoal, é toda aquela publicidade que induz o consumidor a erro, tá? Com afirmações totalmente ou parcialmente falsas, tá? Então, voltando aqui, as nossas publicidades enganosas serão aquelas proibidas de plano. São medidas, pessoal, que cumprem, né, com a circunstância de fechamento imediato. Então, cheguei lá, fui induzido a erro. O produto que eu adquiri, o serviço que eu contraí, ele veio, pessoal, a induzir a erro com afirmação totalmente ou parcialmente falsa, vai ter que ser preso. Vai ter que prestar esclarecimentos lá na delegacia mais próxima. Então, também é outro ponto que eu gosto muito de mencionar, para que vocês tenham esse cuidado, para que vocês não caiam em nenhuma especialidade de pegadinha que possa vir a ser cobrada. Estas publicidades, pessoal, na forma, né, enganosa, é interessante nós notarmos o seguinte, tá? Que
a partir do momento que eu divulgo o meu produto ou serviço, eu, né, pessoal, estarei me vinculando àquela parte, literalmente. Então, vou estar vinculado, abraçado àquela parte. Beleza, professor, sem problema algum, tá? Agora, a publicidade enganosa, ela também pode ser tratada, né, como uma publicidade, pessoal, da qual ela não possibilitaria que o consumidor adquirisse um produto ou serviço sem que ele passasse pelo crivo dos seus chefes, dos seus patrões ali. Então, publicidade rolou na TV, o que vocês vão falar? Mas será que isso é verdade? Será que aquele produto ele contém todas essas características no qual ele está sendo divulgado na TV? Porque uma coisa é falar, pessoal, mas eu vi, você viu aonde? Você viu presencialmente? Não, eu vi na TV. Eles podem o quê? Editar aquelas conversas, fazerem com que aquele aparelho seja utilizado 2, 3, 4, 5 aparelhos da mesma marca e modelo até atingir nas gravações todas essas circunstâncias dos quais hoje são colocadas, né? Então são parâmetros hoje que nós temos na publicidade enganosa. A publicidade enganosa ela pode ser, pessoal, tanto ativa quanto passiva, tá? Então tome muito cuidado com isso. Eu posso omitir informações para que a gente chegue a um resultado. Como muitas vezes nós podemos o que, pessoal? Trazer a situação, certo? Em relação a vocês. Então eu tenho essas duas saídas. Outro ponto importante aqui, pessoal, que eu gosto sempre de relatar, que além da publicidade enganosa, nós temos a publicidade abusiva. Então a partir de agora, tomem muito cuidado, pessoal, para que vocês não utilizem de uma expressão muito equivocada que nós temos, que é quando falamos de propaganda. Notem que o nosso Código de Defesa do Consumidor, em nenhum momento ele tratou o que, pessoal? De outros meios que não fosse, né, o do rapaz que estava lá, né, tampado, né, utilizando aí essas situações, tá? Então isso é importante. Primeiro, enganosa, induzimento a erro, com informação totalmente, parcialmente falsa. Essa informação, esta prática, ela pode ser ativa, onde eu literalmente trago, certo, pessoal, essa informação total, parcialmente falsa, ou quando eu omito algumas informações sobre aquele produto para fazer com que aquele determinado consumidor o adquira. Isso acontece muito na prática, né? Até tem um exemplo aqui que passamos esses dias atrás aqui em Cuiabá. Você chega, pessoal, na loja que vende ar-condicionado, aí você quer hoje uma maior tranquilidade. Aqui é muito calor, Cuiabá é muito calor. Tá? Hoje mesmo está fazendo, olha lá, estamos a 46 graus, tá? Para vocês terem uma ideia. Beleza. Aí você tá doido para comprar um ar-condicionado. Você chega lá no estabelecimento comercial e fala, moço, precisa de um ar-condicionado. Ela fala assim, quantos metros tem o seu quarto, sua sala, onde você quer pôr? Ah, tem tantos metros quadrados. Ele faz um cálculo, para você tem que levar esse modelo X, porque esse modelo X é tantos mil BTU, e ele atinge o seu objetivo. Ele vai gelar tranquilamente essa sala, o terreno, lá que você ali o tem, né? Então, beleza. Só que na hora dela olhar para o ar-condicionado para comprar, ela viu um negócio interessante, que o cara tinha ligado e desligado o celular, o ar-condicionado pelo celular. Ele não pegou nenhum, foi parando e pegou, certo? Um controle. Ele pegou o celular e foi lá, pip, 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 abaixou a temperatura do ar. Depois, inclusive, desligou. Você fala, pô, que bacana. Aí você fala assim, não, eu quero igual esse. Eu quero igual esse. Quero ter um controle, não quero levantar mais para ligar ou desligar o ar-condicionado. Aí a menina lá fuçando, ela falou, nossa, acabou de chegar no estoque aqui, né? Nós temos mais peças dessa, para que você possa usar aí sem, né, a utilização das mãos. Fala, nossa, olha que beleza, né? Então agora eu posso utilizar dessa sistêmica. Então você está omitindo informações aí. O pessoal foi lá e pegou o ar-condicionado e falou, moça, além de tudo eu quero esse ar-condicionado porque ele liga através do controle remoto. Aí ele perguntou, então quer dizer que aonde eu estiver conectado a uma 3G, ele manda informação, onde eu estiver no mundo, ele manda informação para essa central, e essa central emite essa informação para o televisor? Sim. Tá? Então olha que interessante, né, pessoal? Aí ele chega, olha tudinho, beleza, vou comprar o ar-condicionado. Aí ele fala assim, olha, esse ar-condicionado tem uma função fantástica, o senhor está vendo que ele funciona pelo celular. E eu baixo um aplicativo, instalo o controle e está pronto. Muito simples.
Aí o cara falou, cara, então vou levar esse ar-condicionado, bom demais. Só precisa disso. Falou, não, só isso. Leva o ar-condicionado, chega lá, você tira o QR Code aqui, ó, é do aplicativo, você baixa, cadastra e pronto. Né, o fulano de tal animado foi lá e comprou. A hora que ele pediu para instalar o ar-condicionado na casa dele, né? Ele chegou lá no final da tarde, o cara tinha instalado e falou, tá aí, ficou bom? Cadê o controle do meu ar-condicionado e tal? Eu quero ver como que funciona esse novo sistema. Ele falou, não, mas não tem. Tem controle algum, tem o controle do ar que vem em todo o ar-condicionado. Pô, mas espera aí. Eu lembro que lá na minha oferta, além do produto, tinha também o controle. Ele falou, não, tem nada disso. E foi briga pra lá, guerra pra cá, nem sei o que resolveu. Mas notem que ele foi enganado, né? Então, esperamos, pessoal, que no futuro breve nós também tenhamos advogados devidamente preparados. E lembrar que nem tudo é dinheiro, né? Que a felicidade também é muito bom, onde a gente possa contribuir com os nossos próximos, né? Nas nossas orações. Então, são pontos, muitas vezes, que deixamos de lado. Na publicidade abusiva, pessoal, ela é um pouco mais tranquila, porque a publicidade abusiva ela já traz, ela já identifica essa abusividade. Então, podemos falar de publicidade abusiva, por exemplo, quando, né, pessoal, estamos produzindo uma determinada imagem ou determinado mercado que venha a, né, pessoal, a produzir informações com violência, ameaça ou incitação à violência, né? Situações que ser constrangedoras, ameaças, não pode acontecer, pessoal. Isso é terminantemente proibido, tá? Sob pena, desde que localizados, vocês virem a responder por tal. Então, é proibido todo tipo de publicidade que atenta, pessoal, né, contra violência, constrangimentos e situações nesse sentido. Além disso, as publicidades abusivas também, pessoal, são aquelas que incitem a violência, né? Então, incitar a violência também é outra característica negativa aqui que não podemos ter, né? Além disso, o que mais nós temos aqui para nós dissecarmos? E se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, os que sejam capazes de aduzir um cumprimento, induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa. Então olha lá, publicidade enganosa, toda publicidade o que, pessoal? Que tenhamos, né, situações de informe que desperte medo, superstição e violência. 2. São consideradas publicidades enganosas, são consideradas publicidades abusivas todas aquelas publicidades que atentam contra a saúde ou segurança do consumidor. Então, viu uma publicidade atentou contra a saúde e segurança do consumidor? Esqueça, ela é nula de pleno direito. Não posso criar também informações ou pedidos para atender aqueles com menor porte de conhecimento ou que ainda não tenha, né, pessoal, a sua independência profissional. Por que eu falo isso, pessoal? Porque muitas vezes os fornecedores aproveitam de deficiência que temos nesse sentido, né? Então, deficiências existentes aqui, pessoal, como por exemplo a falta de dinheiro ou a deixar de praticar determinada situação que seria ali obrigatória. A gente toma muito cuidado, né? Trabalhar com a falta de discernimento das crianças gera aí, pessoal, né, a possibilidade de nós termos uma publicidade abusiva naquele caso concreto, tá? Até acompanhei um caso bastante semelhante a esse dias atrás e tivemos que informar a cliente com calma, né, o que ali estava acontecendo, e ela, como tinha esse celular por um bom tempo, ela não tinha backup, tinha nada, então foi bastante complexo, mas no final tá tudo certo. Então lembre-se que circunstâncias no qual trabalha o ser humano vinculado ao macarrão, poderemos trazer sérias dores de cabeça a todos nós. O que mais nós temos aqui? Toda publicidade atentada contra o meio ambiente, pessoal. Toda publicidade que atenta contra o meio ambiente, esqueça, ela será considerada abusiva. Eu lembro até de um exemplo, há muitos anos atrás, que passava uma marca de carro andando na floresta. Aí vai e vira, de repente, este carro bate no muro, né? Bateu no muro, aí depois, né, dá um intervalo, já vem ali aquela situação, você fala, caramba, né, bati o meu carro.
mas antes você fez um monte de cavalinho de pau. Aí você fala, o que tem a ver, né? Todo mundo anda no mato sim, mas no gramado, as circunstâncias das quais nós já afirmamos que não há necessidade de entrar, sob pena de estragar, sob pena de não ter aquela conservação que nós temos. Então, pessoal, atentou contra o meio ambiente também é considerada publicidade abusiva, tá? Então não esqueça disso. Sempre abusiva aquela que incite a violência, incida o que, pessoal? Né? Sobre todo e qualquer informe que gere situações constrangedoras entre o mestre, né? Aqui trazido para vocês, tá? Saúde e segurança também já dito. Atingiu saúde e segurança, professor? Não gera esta publicidade, ou seja, ela sai do ar, ela deixa de ser aplicada a quem quer que seja, tá? Então tome bastante cuidado com esses dois incisos. Desculpa, pessoal, no artigo 38, só por meio de complementação, que ele não foi trazido aqui nos slides, é importante notarmos também essas alterações, porque acreditamos serem bastante importantes, tá? Por isso a gente toma muito, mas muito cuidado, pessoal, em falar sobre inversão do ônus da prova. Como nós trabalhamos esse módulo passado, eu quero simplesmente reafirmar o seguinte, né, pessoal? A inversão do ônus da prova ainda existe, tá? Ele pode ser requisitado por qualquer um de vocês. Mas lembre-se que a inversão do ônus da prova, em regra, é uma inversão que, pessoal, né? Inversão do ônus da prova, em regra. Inversão op judice. Isso mesmo. É a inversão chamada de op judice. Inversão determinada pela lei. Agora, se nós tivermos o convite por parte, né, pessoal, da situação do artigo 38, trabalhando no seu outro parágrafo, né, ele fala dessas situações da inversão do ônus da prova aplicado pela parte de fora, né, e também a possibilidade tranquilamente, tá? O que eu peço para que vocês tomem cuidado, que quando eu tenho a inversão do ônus da prova, certo? Dentro, pessoal, feita pelo magistrado, nós chamamos de inversão op judice. Também tendo a possibilidade de ter a conversão aqui por outras ferramentas, né, digitais que hoje nós temos. Do outro lado, pessoal, nós falamos o que, né? Da inversão do ônus da prova, certo? Da inversão do ônus da prova, op legis. Inversão do ônus da prova op legis está previsto no caput do artigo 38. Então as minhas músicas não vão cair dali, né, pessoal, que está no notebook ou coisa nesse sentido. Então são duas vertentes que eu tenho, ou o jus, né, aqui do lado direito, ou o jus do lado esquerdo, né? Então essa especialidade é bastante interessante e deve-se sempre ter bastante importância, bastante cuidado para que vocês não caiam em nenhum tipo de pegadinha, tá? Aqui o nosso objetivo é isentar vocês de pegadinha. Então, o artigo 38 é sim obrigatória a inversão do ônus da prova, tá? No artigo 38 essa inversão ela é automática. No artigo 38 ela fala o que, pessoal? Que estas hipóteses trazidas geram o famoso, né, pessoal, inversão do ônus da prova automática, ou também conhecida como inversão do ônus da prova obrigatória, tá? Tranquilo? Então, esses pontos que eu queria trazer do open judices e do open legis. Open judices é regra, é determinado pelo juiz. Op legis, pessoal, é determinado por lei. Então o artigo 38 ele já deixa bastante claro, né, essa circunstância, que caberá comprovar a veracidade de informação desses professores através do que, pessoal, do momento que nós decorrermos a situação, né, advinda do artigo 38 da comprovação da veracidade. Então, deixando bem claro e repetindo, o artigo 38 estabelece que a comprovação das veracidades de informação ali trazidas será do fornecedor, porque a inversão ali atribuída é automática. Se você passou por isso em relação a um supermercado, por exemplo, lembre-se, galera, nada impede que seu pai participe ali na construção daquele determinado ambiente, daquela cadeira. Mas não podemos esquecer, pessoal, que esta inversão do ônus da prova, regra, ela é facultada. Quem apresenta, né, pessoal, lembra-se sempre que deve-se observar essas duas características. E por fim, hoje, pessoal, nós trouxemos aqui o artigo 40, tá?
O artigo 40, pessoal, ele é bastante importante também, porque ele trata sobre a circunstância, né, dos orçamentos prévios, né? Muitas vezes, pessoal, eu me desloco a determinado local e quando chego lá, eu quero consultar quanto que fica para colocar a minha televisão na parede, né? Para que eu aproveite um local que eu tenha lá, eu quero tirar ela lá do pezinho, ela está em cima da mesa e fixá-la na parede. Como eu não sei fazer isso, eu quero chamar alguém para fazer. Beleza. Mas notem que até mesmo o orçamento prévio, pessoal, ele tem período e isso deve ser cumprido à risca para evitar que dores de cabeça possam vir a acontecer. Olha lá o que fala o artigo 40. O fornecedor de serviços será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Então, galera, vai lá requisitar o serviço, já pega uma ordem de serviço, né? Ou um aviso prévio, certo? Avisando ali, pessoal, né? Como vai ser o trabalho, que valor será esse trabalho, se for dividido em quantas parcelas e quanto ficará o total pago pela fulana X naquele momento, tá? Então, é de suma importância nós exigirmos orçamento prévio, galera? É, porque ele faz força entre as partes e pode o consumidor exigir futuramente o seu cumprimento, tá? Parágrafo 1º. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, tá? Então, terá um prazo de 10 dias. Salvo estipulação em contrário. Poderíamos então colocar 15, 20, 30, sem problema algum. Mas lembre-se, se houver uma lacuna ali no contrato, se houver uma lacuna ali naquele aviso prévio, pessoal, se houver uma lacuna em relação, né, ao orçamento prévio, qual que é o prazo que será estabelecido de validade desse orçamento? 10 dias, tá? Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, tá? Ele é contado esses 10 dias, pessoal, aqui do parágrafo 2º, a partir da data de recebimento daquele consumidor. Parágrafo 2º. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contratantes e somente por ele pode ser alterado mediante mediante livre negociação das partes, tá? Então, pessoal, uma vez aprovado o orçamento prévio, né, ele tem que ser cumprido. Fala, não, meu amigo, você assinou, você aprovou, eu vou exigir de você. Mas nada impede, pessoal, que após a assinatura nós tenhamos alteração. Mas para que haja essas alterações, nós temos que ter o quê, né? A anuência de ambas as partes, um consentimento. Então eu posso ter fechado por 5 mil aquele orçamento prévio. Mas olhando bem, né? Faltou ali um detalhezinho na parede que eu queria colocar. Aí a parte fala, não, a gente pode fazer, mas já não fica mais R$1.000, vai ficar R$1.500. Ele pega e faz as alterações devidas naquele orçamento, tá? Ou, se você não quer fazer e aquilo já estava incluído no primeiro orçamento, no qual foi desenvolvido e foi ofertado a você, beleza. Você faz, né, a ligação da sua caixinha e faz a conexão junto ao seu aparelho, caso seja. Né, pessoal? Então aqui é interessante nós observarmos isso e tomarmos muito, mas muito cuidado. Parágrafo 3º. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Galera, isso é importante também. A qualquer momento que aquele que você contratou colocar um terceiro ou trazer pessoas para auxiliarem ele no desenvolvimento daquela tarefa, isso não lhe retira nenhum tipo de responsabilidade. Todo ato que ali vier a acontecer, né, pessoal, de dano produzido a vocês, tá? Por colocar um terceiro, não é de sua responsabilidade, tá? Eu não posso impedir, mas ao mesmo momento que cai o terceiro lá na minha casa para a construção, notem que a responsabilidade integralmente dele é da empresa que veio colocá-lo ali e não sua. Não pode ter um repasse para vocês de responsabilidade, porque ela sempre foi e ela sempre será o que, pessoal? Aqui das mulheres, nesse caso, entendeu? Então tomem bastante cuidado.
Então, frisando aqui para nós batermos com chave de ouro hoje o nosso conteúdo, no artigo 40, o orçamento prévio regra, salvo estipulação contrária, terá um prazo de 10 dias contados da data, né, pessoal, de entrega ao consumidor. Lembre-se também aqui, pessoal, que não podemos deixar de esquecer que esse orçamento prévio, uma vez feito, ele vincula as partes, então ele não poderia ser alterado. Só terá alteração caso tenhamos o que, pessoal? Né? Uma anuência de ambas as partes para que haja mudança, né, na prestação da mão de obra ou tão mesmo em valores. Num caso aí de exemplo para vocês. E em último caso, pessoal, notem que o consumidor ele não responde por serviços prestados por terceiros, que muitas vezes são conduzidos em relação àquele que você contrata. Então contratou o José. José está sem tempo porque tem um monte de obra, ele colocou o Júnior para fazer ali, sem problema. Mas se houver alguma cagadinha, me desculpe a palavra, ou algum equívoco produzido por parte daquele terceiro, quem que responde por ele? A pessoa que você veio a contratar. E não, tá, pessoal? Aquele que você ali está vendo prestando serviço. Fala, poxa, cara, tem responsabilidade, porque o cara está aqui, eu tenho que tomar cuidado. Não, senhor. Qualquer ato, qualquer alteração feita, advindo ou fora do projeto, quem vai responder é ele. Mas essa discussão existente entre a responsabilidade não é sua como consumidor, mas essa responsabilidade ela deve ser debatida e tirada entre a pessoa que produziu o ato, indicada e designada por você, que seria o titular, que seria aquele que deveria estar lá, mas como tinha muito serviço, acabou designando, terceirizando esse trabalho para outro profissional sob toda e qualquer responsabilidade. Esta sempre será do fornecedor. Beleza, galera? Então fechamos o nosso módulo por aqui hoje, agradecendo a presença de todos vocês. Então hoje nós trabalhamos essa primeira fase das práticas comerciais, falamos um pouquinho, né, pessoal, dessas circunstâncias existentes quanto ao orçamento prévio, falamos um pouquinho de publicidade e propaganda, publicidade enganosa, publicidade abusiva, e elas são bastante importantes hoje nos nossos concursos, tá? Nos próximos módulos ainda continuaremos a falar um pouquinho de práticas comerciais e ali teremos uma retribuição aplicada a alguns outros artigos do CDC, que são muito importantes, principalmente para a carreira bancária, como, né, pessoal, o artigo 42 e o artigo 43. Falando aí, pessoal, das circunstâncias exigidas para a cobrança das dívidas de consumo, quais são os limites que eu tenho para cobrar, e o 43 falando das negativações indevidas, das inclusões indevidas dos nossos nomes em relação ao SPC ou Serasa. Beleza? Agradeço a presença de todos vocês, gostaria de desejar um belíssimo final de semana e logo estaremos com os outros módulos aqui para nós debatermos novos assuntos de direito do consumidor. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui! Clique like.